Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto módulo do curso online Desvendando Ferramentas Digitais. Então, nosso quarto módulo, penúltimo módulo de aula. Se por acaso você está com alguma atividade atrasada, você pode vir a realizá-la ainda dá tempo. E se você está com alguma dificuldade, você pode entrar em contato conosco, seja pela própria sala de aula, né, o Google Classroom, ou pelos nossos telefones. Como você pode estar vendo aqui então, nesse primeiro slide, nós vamos falar hoje um pouco sobre o Pixar. Eu, pelo menos, pronuncio ele desse jeito. Falando um pouquinho aí, então, sobre caminhos iniciais para trabalhar com edição de imagem. É importante a gente retomar rapidinho que é toda e qualquer manifestação humana que se dê no âmbito dos costumes, das crenças, dos valores, do simbólico, da fabricação de coisas, das práticas sociais, a estética, das formas de expressão e etc. Uma citação ali do Veiga Neto, professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do programa de pós-graduação em educação. Consequentemente, cultura digital é o quê? Então é a cultura marcada pela tecnologia digital, pela digitalização da informação, que acaba por fazer uma série de consequências, modificações na forma como nós lidamos, com a forma como nós produzimos, como nós consumimos, graças nessas alterações da difusão de informação, a partir da digitalização dessa informação. Adiante, nós vamos trazer aqui um conceito bem legal sobre os estudos culturais, que nada mais é do que um espaço ou uma linha de pensamento ali que tenta ir contra um pensamento mais elitista que tinha a visão de que a cultura era única e universal e que apenas a cultura das elites era importante ou era válida. Então é uma noção de que não existe apenas uma cultura, mas sim várias culturas. Cada estudante vem de um ambiente, então traz consigo práticas diferentes. Uma escola não é igual a outra, então a gente tem esse olhar de que existem culturas diferentes e que tanto uma quanto a outra são importantes e são válidas, não tem uma cultura única e universal. Então, como diz ali na citação, eu sempre gosto de ler para vocês como nós trouxemos aqui, né? Desde o seu surgimento, os estudos culturais, eles configuram espaços alternativos de atuação para fazer frente às tradições elitistas que persistem exaltando uma distinção hierárquica entre alta cultura e a cultura de massa, entre cultura da burguesia e a cultura operária, entre a cultura erudita e a cultura popular. No que se refere, então, ali ao papel do professor e da professora, de acordo com Giroux, as novas formas de conceber a escola, os conhecimentos e também o currículo desafiam-nos a ultrapassar a noção de transmissores de informação. Sobretudo, seríamos produtores culturais. E nossas práticas pedagógicas deveriam privilegiar a organização de experiências através das quais os estudantes pudessem vislumbrar o caráter socialmente construído de seus conhecimentos e experiências no mundo extremamente cambiante de representações e valores. Podemos ver o conhecimento e o currículo como campos culturais, como campos sujeitos à disputa e à interpretação, nos quais os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia. Sendo construída culturalmente, o currículo reflete o resultado de um embate de forças, de saberes, práticas que investem na produção de tipos particulares de sujeitos e de identidades sociais. Então aí a importância, dos estudos culturais, dessa centralidade na questão da cultura que Stuart Hall também traz. E dali adiante, já que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre as imagens, eu trago para vocês o conceito então também de cultura visual. Então, o primeiro ponto, além de saber que a cultura visual faz parte aí de um campo dos estudos culturais, é pensar que a cultura, ela influencia o modo como nós experimentamos, o campo visual. Ela influencia a nossa experiência visual. E às vezes a gente acaba nem se dando conta disso. Então era lá no terceiro parágrafo aqui do slide, Para os autores que trabalham com a questão da cultura visual, as imagens importam, pois em vez de simplesmente refletirem a realidade ou um contexto, como acaba se pensando no senso comum, nossa relação com as imagens afeta e constrói percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos, influenciando nossas ações. Para Mitchell, 2002, discutir cultura visual inclui necessariamente, portanto, além de imagens, tudo aquilo que vemos, olhamos, mostramos e exibimos, assim como o que acabamos por esconder, dissimular e nos recusar a ver. Então, vai um pouquinho além ali da questão apenas da imagem. Ela acaba influenciando muitas coisas e acaba também contando aquilo que a gente se recusa a enxergar, acaba por esconder
Para o autor ainda, né, trabalhar com a expressão cultura visual não indica que esteja qualificando alguma cultura como mais visual do que tátil, ou mais visual do que uma cultura mais auditiva, ou mais visual do que uma cultura mais verbal. Então ali ele vai fazer parte de um grupo de autores que, segundo o Knaus, considera que a cultura visual serve para pensar diferentes experiências visuais ao longo da história em diversos tempos e em diversas sociedades. E vamos falar um pouquinho então sobre o Pixar. O Pixar, ele é um conjunto baseado em nuvem de ferramentas e utilitários de edição de imagem, como vocês podem estar vendo ali no slide, né? Incluindo vários editores de fotos e um serviço de compartilhamento de fotos também. Ela é uma suíte, né? Uma interface ali simples e também avançada para edição de fotos. Possui 3 planos de assinatura, incluindo o Free, que é o gratuito, que é esse que a gente vai utilizar, a não ser que você queira pagar, e tem a versão Premium e a Creative Pack. Então eu já pesquisei Pixar no Google, eu vou entrar aqui no primeiro site que aparece. Pronto. Essa é a cara, né, do Pixar, o layout dele assim que você acessa. Então você tem essas opções de estar analisando ali em cima o preço, e fazer um teste gratuito, de se inscrever e fazer login, caso já tenha conta, e também você pode experimentar o Premium. Não entre em nada disso. Ali para baixo você pode ler grátis online editor de fotos. Se você descer a tua página, você vai ver que você pode gerar imagens de IA, usar ferramentas de design também com IA. Isso é uma atualização que o Pixar passou há um pouco tempo atrás. Essas ferramentas aí, elas não eram possíveis. Então aqui embaixo você tem alguns modelos do Pixar. Então a gente tem ali o Pixar Editor, o Pixar Express, o Pixar Designer, o Remove BG e o Bat Editor. Então a gente vai estar utilizando o Pixar Editor, que é o primeiro ali, que tem a letrinha I, que é para edição de foto avançado. Nós não vamos entrar nessa parte do Pixar Express para ficar trabalhando com editor de foto de IA e nem nos outros. Para esse módulo 4, nós vamos trabalhar com o Pixar Editor, o primeiro. Então o que você vai fazer? Só clicar ali no primeiro, no que tem o ícone da letra E. Ele apareceu nessa propaganda dele mesmo, então é só clicar no X e ele vai abrir dessa forma aqui, pedindo para você se inscrever. Eu acho que não há necessidade de fazer login, se você vai utilizar ele apenas para editar fotos de vez em quando. Mas, caso você utilize com muita frequência, para não perder nenhum dado, nenhuma informação, às vezes isso é interessante. Eu nunca cheguei a fazer login e me inscrever no Pixar. Eu sempre utilizei ele sem a necessidade de fazer cadastro, e também eu não pago, então eu utilizo ele de forma gratuita. Como que eu faço isso? Ao invés de clicar ali no azulzinho onde diz inscrever-se, fazer login, eu já olho direto para o meu canto esquerdo, em que eu tenho a possibilidade de escolher uma imagem que eu quero e abrir ela direto no editor de fotos da Pixar, ou eu clico em criar novo, que daí eu vou criar um novo design. Eu vou clicar aqui em criar novo. Quando eu clico em criar novo, ele me dá essas opções para eu pensar o tamanho da tela em que eu vou começar a trabalhar com as imagens para edição. Então ele já me indica alguns recomendados, que são para post de rede social, que no caso é pensado ali mais um formato quadrado, se story de rede social, então pensado mais retangular. Na lateral eu consigo ver a largura e a altura desses modelos e dar um nome para o projeto, para o que eu vou criar ali, editar ali na lateral direita. Em cima, da onde está selecionado recomendado, eu posso trocar para foto, e aí eu tenho outras opções de tamanho. Eu posso procurar mais opções para rede social, e aqui eu tenho coisas específicas para Instagram, para o Facebook, para o antigo Twitter ali que virou o X, YouTube,
pro Pinterest. E eu vou escolher o modelo, vamos ver, esse 4x6. E vou clicar em criar após selecionar o modelo que eu quero criar. E assim é a tela dele de edição. É uma tela que até remete um pouquinho ao Photoshop. Essa tela que abriu pra gente, retangular aqui, ela é quadriculada, tem um quadradinho mais claro, outro mais escuro, desse jeito, porque isso significa que ela é um fundo transparente. Então, o que eu colocar aqui por cima vai ficar as imagens, mas se não completar, não preencher esse fundo inteiro, a parte em que a minha imagem que eu colocar aqui não chegar, ela vai ficar transparente. Então, se eu for aqui em arquivo e ir em pesquisar banco de imagens, eu consigo ter acesso às imagens do próprio Pixar. E aqui eu vou estar escolhendo uma só para fazer teste. Olha essa imagem aqui. Ele vai carregar, vai me dar essas opções, eu vou escolher Full HD mesmo. E pronto, ele preencheu a minha tela inteira. Ali na parte superior, onde a gente clicou em arquivo, nós temos várias opções para ter acesso a ferramentas. O próprio Arquivos, olha lá, a gente consegue criar uma nova imagem, trabalhar com uma imagem aberta, abrir um URL de imagem, e é onde ali para baixo a gente vai ter a opção de salvar a nossa edição, de exportar. No lado a gente tem o editar, que eu posso estar cortando, copiando, distorcendo a imagem, transformando, preenchendo. E aí a gente pode testar cada uma dessas ferramentas sempre clicando para explorar mesmo o aplicativo. Então, por exemplo, se eu fosse clicar em distorção livre, ele vai me dar as arestas, ali onde está os encontros, né, dos cantinhos da minha imagem, os 4 cantos. Ele vai me dar essas opções ali a partir do momento em que ele apareceu essa bolinha azul, em que eu posso estar selecionando e alterando. Então, eu consigo mexer, olha só, puxei um cantinho aqui, eu consigo quase como fazer aquele efeito de página, de virar ao contrário, né? Ó, eu tô puxando ele pra cá, olha como ele vira, né? Então, eu consigo fazer, todo esse tipo de edição. Vou lá de novo, ó, editor, distorção livre. Então eu consigo dar né, dependendo do que eu quero criar, eu consigo estar mexendo com isso, tanto desse cantinho aqui, como dos outros cantos. Então, isso é possível. Vou voltar aqui onde ele estava pra gente fazer mais alguns testes. Pronto, não quero fazer nada disso. Não quero. Aí, vou lá em editar de novo. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Vou nesse transformação livre. Quando eu clico nela, vai aparecer agora todas essas opções. E agora sim eu posso estar diminuindo a imagem. E olha o que volta ali pra mim. O fundo transparente que eu tinha comentado com vocês. Posso estar, né, clicando ali no meio da minha imagem e movimentando ela por toda a minha tela, né, o formato de tela que eu escolhi. Você pode estar se perguntando, Aline, mas na hora que você criou, você tinha escolhido uma outra medida, né? Ele era mais retangular, em formato de paisagem horizontal, ele era mais retrato vertical. Na verdade, o que ela fez foi criar uma nova aba com a imagem para mim editar. Vocês vão ver que temos ali um projeto sem título. Quando eu clico no projeto sem título, aparece a medida que eu tinha selecionado. Quando eu clico no 51472122, é o nome que a imagem tem. Essa imagem foi salva com esse nome, por isso que quando eu importei ela ali para editar, ela abriu numa nova aba. E quando eu seguro apertado, na imagem aparece para mim essas opções: esconder camada, camada de bloqueio, recortar camada, copiar camada, colar camada, duplicar. Eu vou clicar ali em copiar camada. Quer dizer que eu vou fazer o quê? Eu vou copiar essa imagem. Então, se eu voltasse lá no meu documento sem título, que foi o que eu criei no início, eu consigo vir em editar e colar. Vou permitir e pronto. A imagem que eu tava mexendo aqui nessa outra aba, agora também eu posso colar dentro do formato da medida que eu tinha escolhido anteriormente. Mas vamos continuar aqui explorando pra gente ver o que é cada uma dessas
ferramentas. Vou voltar minha imagem mais pro canto, ampliar ela um pouquinho pra gente poder ver com melhor detalhe cada uma das opções de edição. Então, vou voltar ali pro editar. Do you want to apply? Você quer aplicar o que você mexeu ali? Não, não quero. Pronto, voltou a imagem normal. Então, a gente já testou transformação livre e já testamos o distorção livre. Agora vamos para o transformar. Quando eu clico em transformar, eu consigo ter acesso a essas opções aqui, que nada mais é do que, se eu quiser girar minha foto para a esquerda, se eu quiser girar ela para a direita, na horizontal e na vertical. Vou clicar ali no vertical só para vocês terem uma noção. Ah, viram que apareceu? Que a minha layer, né, minha camada ali, ela tá bloqueada. Onde que eu vejo isso? Na lateral direita. Ali tá escrito navegar, tem a minha imagem, tem embaixo da imagem ali a proporção de zoom. Então, ó, eu aumentei o zoom lá em 5.000%. Aí a imagem ficou com um baita zoom, né? E ali embaixo eu consigo estar movimentando. Opa! Pra direita, pra esquerda, pra cima e pra baixo. Ai, Aline, mas tá um zoom muito grande. Diminui, claro, não vai usar um baita zoom desse. Eu só tô mostrando onde ficam as ferramentas. E embaixo desse zoom nós temos camadas. E aí a gente tem uma camada só, que é essa imagem que eu importei da menininha pintando. Não aparece a camada do fundo transparente. Aqui só aparece camadas de imagem que não sejam, né, obviamente, o fundo transparente. Se eu quiser alterar esse fundo, essa imagem base, né, que acabou virando fundo, que está selecionada ali na direita em verdinho, vocês estão vendo que aparece um cadeado. Quando eu clico neste cadeado, agora sim eu consigo fazer alterações nela. Vocês viram que o cadeado desapareceu e apareceu um olhinho, que quer dizer que eu estou vendo essa imagem. Se eu clicar no olhinho, e agora apareceu um risquinho em cima dele, a minha imagem, ela desaparece. Nesse caso em que eu só tenho ela de fundo, não é tão útil, porque eu quero observar ela. Mas se eu estiver fazendo uma edição um pouco mais complexa, que tem mais camadas, e eu quero ver como uma fica sem algum dos elementos que eu acabei importando, né? O que é importar, colocar aqui em cima do meu design, às vezes clicar no olhinho é interessante. Se eu for em ajuste, eu consigo alterar informações e, né, como o brilho, o contraste, a temperatura, a matriz, saturação, vibração, mexer no equilíbrio de cor, deixar monocromático, exposição, os níveis, as curvas, os realces e sombras. Então tudo isso é para eu editar a minha imagem. Dependendo do que eu preciso, ele é bem interessante. Então vamos ver ali, por exemplo, o brilho e contraste. Quando eu clico nele, eu tenho essas opções aqui, ó. Então eu posso estar aumentando o brilho da minha imagem em 100% e vou aplicar. Olha só o que fica. Então é um ponto interessante, a gente nunca deve exagerar. Mas eu fiz aqui só pra ver como ficava. E agora, o que eu faço? Já que eu não gostei, ficou estourado demais, tá com muito brilho. O que eu faço que eu não gostei? Eu vou ali em editar e clico em desfazer. Que no meu teclado eu tenho o comando Ctrl Z, tá? Pronto, desfiz o que eu fiz, não gostei. Eu vou voltar lá em ajuste, mas eu preciso, pra funcionar, tá selecionada a minha imagem. Se eu não tô com nada selecionado, ó, e eu clico em ajuste, tudo vai aparecer ali, mas tá pretinho, eu não consigo atualizar. Só funciona quando eu clico na minha imagem. Aí sim, fui em ajuste, ou em qualquer imagem que eu tenha importado, né? E agora eu consigo editar tudo novamente. Então eu vou aqui em brilho e contraste de novo. Aumentar um pouquinho o contraste, mas não muito, um pouquinho. O brilho eu acho que não vai precisar. Vou até diminuir o brilho de novo. Aplica. Pronto, ó, ficou ok. Vou de novo lá em ajuste. Só pra gente ver as opções que nós temos disponíveis. Ah, matiz e saturação. Vou mexer nisso aqui. Olha só lá que aparece pra mim. Para deixar minha foto, né, mais saturada. Mexer com a matiz dela. Eu vou puxar mais pro verde. Aplicar. Ó como ficou. Saturação, eu deixei ela, né, dessa forma. Então, às vezes, conforme eu for mexendo, eu vou descobrindo e vendo que se adapta melhor. Ah, não gostei, que eu faço mesmo? Eu
vou em desfazer, que é Ctrl Z no teclado. Ajuste, se eu clico em monocromático, é para eu estar trabalhando com o preto e branco. E aqui eu posso alterar o jeito do meu preto e branco, vamos dizer assim. Se eu deixar aqui os vermelhos mais fortes, se eu fosse deixar os tons verdes mais fortes, ou os tons azuis mais fortes, você vê que o tipo do preto e branco, ele é alterado junto, ou você coloca alguma pré-definição específica, ó, tá bom? Não gostei, o que eu faço? Dou Ctrl Z. Vou lá em ajuste. Tem aqui uma versão que é esse terceiro. PB automático. Que é o quê? Um preto e branco automático. Em que clicando ali ele vai dar esse preto e branco padrão. É diferente do outro monocromático, que eu consigo estar ajustando, né? O tipo de preto e branco que eu quero a partir da quantidade de cor, a partir de algum efeito pré-selecionado. Vou ali em editar de novo, desfazer, ajustes. Posso estar trabalhando com curvas, clico ali, ele me dá as curvas da minha cor, e eu clico 2 vezes na linha, eu consigo estar alterando um pontinho e mexer, ó, na curvatura da minha imagem. Eu tô mexendo com o verde, vou mexer um pouco no vermelho. Eu tô exagerando aqui só para vocês verem realmente a alteração, ó, aplicar. Olha como ficou. Claro que na hora de digitar você não vai fazer dessa forma. Só tô mostrando desse jeito pra gente ver potencializado o que é cada uma das ferramentas. Vou clicar em desfazer, voltou ao normal. Mais ajustes, existem vários tipos de ajustes. Você pode remover saturação, inverter imagem. Enfim, aqui é bem interessante para você explorar depois. Na lateral a gente tem filtros. Então a gente pode colocar vinheta, trabalhar com esboço. Você pode ir descobrindo conforme você for criando. Então eu vou clicar ali no vinheta. Você pode puxar aqui para a direita, fazer essa vinheta mais escura, né? Que às vezes você não precisa exagerar, só para dar um charme ali. Ou se você puxar para o outro lado, ele faz uma vinheta ao invés de preto, né? Ele deixa esses cantos mais brancos, tá bom? Vou cancelar, não vou aplicar isso. Vou em filtros, vamos descobrir ali, ó, porque às vezes você não sabe o que é. Você vai testando para assim encaixar no que você quer. Quando você clica em visualizar, você consegue ver no painel de navegador, camadas, aumentar o nível de zoom. Agora que a gente já viu essas opções aqui de cima, de arquivo, editar, imagem, camada, selecionar, ajuste, filtro, visualizar e ajudar, na lateral esquerda, nós temos algumas opções. Aqui está selecionado esse mousezinho, que é justamente uma opção de seleção. Tem o solzinho, que aparece ali em cima para mim. Aumentar, diminuir, vibração, saturação, temperatura. Quando eu clico no outro ali do ladinho, sombras, tons médios, realces, máscara, borrão, afiar, borrar. Aqui no quadradinho é do recorte. E aí não é recorte da imagem, é recorte do fundo inteiro. Selecionei uma parte aqui. Vou clicar em aplicar, por exemplo, ó, diminuiu. Tem opção para acrescentar texto ali no T. Então, quando eu clico aqui, eu consigo criar uma camada de texto, sim. E aí, tá selecionando meu texto. Vamos por aqui, ó. Bom dia. É interessante que a gente explore todas as ferramentas, tá bom? Se eu quisesse colocar mais uma foto, aquele mesmo esquema, eu vou lá, adiciono uma imagem, eu consigo copiar e colar de um lugar para outro, consigo fazer montagens de várias imagens numa página só. É uma ferramenta de edição que ela simula, né, uma interface ali, se assemelha muito, melhor dizendo, ao Photoshop. Então ela é bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa atividade, que vai ser uma atividade bem tranquila de fazer aqui no Pixar. Estamos na nossa reta final para ganhar aí o nosso certificado de 20 horas e completar essa jornada. No próximo módulo, módulo 5, o Fábio vai explicar para vocês um pouquinho da edição de vídeos. Até lá!